Opa, eu sou a astróloga Cláudia Bocchili e vou falar sobre Plutão e as 48 Leis de Poder, de Robert Greene. Esse livro, que tem essa edição e um pouquinho maior, ele fala de várias coisas que você pode fazer para conseguir o poder, para você conquistar, manipular as massas, manipular o que você deseja e para você ser um verdadeiro líder. Claro, também podemos fazer muitas relações com o príncipe de Maquiavel, mas o mais interessante agora é ver como essas leis estão acontecendo na política brasileira. Nós estamos com toda aquela grande conjunção e Plutão, o nosso planetinha querido do vulcão, passando na casa 11 do Brasil. Casa 11, ela fala de congresso, de ministérios, dos assessores do presidente. Então, no caso, governadores e prefeitos também podem ser colocados, e sindicatos. Tudo que envolve grupos, nós colocamos como casa 11. E essa grande conjunção de disputas de poder tal está acontecendo exatamente nessa área. Por isso que não foi por acaso que no dia 8/4/2020 o STF proibiu Bolsonaro de interferir nas ações dos governadores, como por exemplo, flexibilizar a quarentena. Ele tentou, no dia 12/5, liberar academias e salões de beleza para funcionar e ele não conseguiu. Outra coisa de Plutão é que muitos desses comércios, serviços, salões continuaram funcionando na surdina, no oculto, porque precisavam sobreviver. No dia 15/4/2020, o STF fala que os estados e os municípios podem fazer ações contra a pandemia, mas não precisam consultar a União. Alexandre de Moraes, ministro do STF, diz que os governos federal, estadual e municipal devem trabalhar em conjunto, de forma coordenada, para reduzir os efeitos da pandemia, cada um dentro das suas competências. Mas a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. A gravidade da crise não permite o desrespeito da Constituição. Na crise é que as normas devem ser respeitadas. É a Constituição que guia os líderes políticos para que hajam com essa integração. Só que, por outro lado, o que nós vimos foi uma grande briga do poder federal com vários governadores, principalmente Rio e São Paulo. No dia 8/4, após decisão do STF, a Justiça cancela acordos individuais de patrão e empregado. Ou seja, você só pode fazer um novo acordo se o sindicato daquele item específico permitir. Esse daí é a MP 936 de 2020. Ou seja, só a ação do sindicato, que também é a Casa 11, que vai permitir que a relação patrão-empregado tenha uma nova configuração que não a da CLT. O que significa esse Plutão? Plutão é Hades, o senhor dos infernos, o senhor das questões ocultas, das sombras, daquilo que está acontecendo e a gente não está vendo. Não foi só o salão de beleza que trabalhou de portas fechadas, meio oculto, meio sem poder. Não. Muitos conluios acontecem neste momento. E considerando que estamos agora com uma grande conjunção de Júpiter, tá vendo o tamanho desse planeta? Ele é o maior do sistema solar. Então ele tende a ampliar essas ações de Plutão. E você lembra que Plutão é Hades, o senhor dos infernos? Aquele que raptou Perséfone, filho da Deméter na mitologia grega? Deméter ficou tão arrasada que deixou as plantações completamente secas, tendo o risco do ser humano ficar sem comer. Vocês lembram que a greve dos caminhoneiros fez com que a gente tivesse esse risco de não ter o que comer? Gozado, né? Foi bem naquela época de maio de 2018 que tivemos a primeira amostra de Plutão junto com Saturno, que veio para abalar as estruturas e restringir e limitar toda a atuação, por exemplo, do transporte de alimentos. E quando ele raptou Perséfone, Zeus, que é irmãozinho dele, sabia do que ele estava fazendo. E Deméter, coitada, irmã de Zeus, falou: eu não acho minha filha, e agora? Me ajuda. Eu não sei o que fazer, tal. Vamos perguntar para Hécate.
Hecate é uma deusa que não é muito falada por aí. Hecate não é muito popular, mas ela sabe da verdade, ela sabe de tudo. Ela bota a tocha para você ver a verdade. Ah, Hecate, você sabe quem roubou a minha filha? Ah, não sei. Que tal você perguntar para o Deus do Sol? Porque se ela foi raptada sob a luz do Sol, com certeza ele saberá. Ela sabia que tinha sido Hades, mas ela não falou. Porque se ela falasse, ela ia ser desacreditada. Não, você está do lado de Deméter só porque você é amiguinha dela, que não tem nada a ver. Ia começar a ter esse complô. E aí ela só mostrou, pergunta para o Sol. Ah, tá, foi Hades. Ah, então vamos conversar aqui, você fica um pouco lá no mundo avernal, você fica um pouquinho aqui e tá tudo certo. E eles conseguiram entrar num acordo. Mas vê que curioso, Hecate, ela é superior aos 3 deuses donos dos reinos. Zeus, que é deus do Olimpo, representado por Júpiter. Poseidon, representado por Netuno, deus dos mares. E Hades, representado por Plutão, o deus do mundo avernal, o mundo dos infernos. Só que ela sempre está olhando o que está acontecendo. Então, esses planetinhas ou esses irmãos sabem que ninguém vai se meter a besta no reino do outro, porque está tudo muito bem acertado, está tudo muito bem definido. É meio que um inconsciente coletivo que controla as coisas que estão acontecendo. E por que eu contei toda essa história de Hecate? Nós estamos no ano do Sol. Profanamente, este ano de 2020 é o ano do Sol e esotericamente o ano de Mercúrio. E esse Sol, ele está colocando as claras. Ele está pegando este Plutão que está nesse mundo avernal, o mundo das sombras, e está botando para fora. As coisas não podem mais ser como são. Todo mundo sabe que Plutão atua no mundo dele, que ele está lá no mundo avernal e que lá ele é o rei. Só que se ele sair de lá e ele for para o Olimpo, ele não vai ser rei, porque ele não está no habitat dele. Mas isso tem que ser botado para fora. E muitas coisas estão acontecendo politicamente, economicamente e até dentro da gente, das nossas sombras que devem ser vistas. Zeus, assim, quanto mais o patriarcado avança, mais avança o mundo inferior, mais avançam as nossas sombras. A gente está preparado para ver essas sombras? Olha quanto tempo que essas sombras estão falando com a gente, não é verdade? Quais são as leis do poder de Robert Greene que nós estamos vendo na Casa 11 do Brasil, que representam todos esses governadores, ministros, congresso, sindicatos e tudo mais? Lei número 1. Não ofusque o brilho do seu mestre. Faça seus mestres parecerem brilhantes, exalte as suas qualidades. Não exagere nos seus próprios talentos, porque isso pode fazer com que eles tenham medo e insegurança de você tirar o posto deles. Por isso que muito se fala que você sempre tem que contratar alguém inferior a você, alguém menos capaz que você, para você justamente não correr o risco de alguém ofuscar o seu brilho. O Bolsonaro fez isso e respeitou o Trump. Ah, ele está sendo um cachorrinho junto do Trump. Mas será que não é estratégia? O Trump fechou fronteiras para o Brasil, mas o Brasil não fechou para o Trump. E ele foi em março lá para os Estados Unidos, fez toda aquela social. Agora, deixa o Trump brilhar. Será que com isso eu não vou ganhar confiança e levar vantagens para cima de mim? Essa é uma regra que diz o seguinte: só pode ter um sol por vez, só um sol pode brilhar. E o Sérgio Moro é leonino. O leão, é regido pelo sol. Ele sempre quis brilhar e toda superioridade é odiosa, como diz o livro. Não imagine que pode fazer tudo o que quiser, porque o Senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantidos os seus status, por ousar querer brilhar. Vocês já pensaram que a Dilma nunca quis ser superior ao Lula, mas ao contrário, ela sempre procurou exaltar o seu mestre? Pois é exatamente isso. Quando o Sérgio Moro
tem um tamanho que pode concorrer com o tamanho do presidente, isso gera essa tensão e temos também uma decisão que foi midiática. Lei número 4. Diga sempre menos do que o necessário. Impressionar com palavras, deixando as coisas um pouco vagas, um pouco mais enigmático, porque quanto mais comum você fica falando, mais a possibilidade de você falar besteiras. Também é muito bom você deixar os subordinados falarem antes, porque assim eles entregam todo o ouro para você. A China não dá informação, os governantes fazem leis sem muita explicação, falam que estão baseados nisso e naquilo, e daqui a pouco é um show de confusões que você não entende o que o prefeito está fazendo, que é totalmente descoordenado com o governador, e muitas vezes você vê que isso daí é apenas um jogo político. E também tem a lei número 6. Chame atenção a qualquer preço. Não só essas leis esdrúxulas, como também você faz isso para chamar atenção com as leis esdrúxulas, com coletivas imponentes, etc. Agora, quem sabe chamar atenção muito bem foi o Bolsonaro, quando ele falou que a Maria do Rosário não precisava ser estuprada. Ele ganhou mídia, ele foi nos programas de fofoca, na Luciana Gimenez, e ele ganhou muita popularidade desse jeito. Não sei se do jeito certo, mas não importa. O que importa é que através dessa lei você consegue reverter e as pessoas falem bem, falem mal, mas falem de mim. E depois, quando o Adélio deu a facada nele, aí com certeza ele ganhou muito tempo de mídia, coisa que ele não conseguia na propaganda eleitoral, e conseguiu ser eleito. Lei número 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Fazer os outros concordarem com você a partir das suas atitudes, sem dar uma única palavra. Demonstre, não explique. As pessoas veem que o exemplo arrasta multidões. O Norte está dando uma aula de verdadeiro combate à pandemia em relação ao Sul e o Sudeste. Mesmo não tendo a mesma capacidade hospitalar, eles estão tratando a doença com protocolos logo no começo. Assim, eles conseguem fazer com que menos pessoas avancem para casos mais graves. Só que essa lei da gente ver as coisas que estão acontecendo, ela vai ser muito mais fácil de ser observada depois, quando vamos ver quais foram as ações que foram certas, efetivas e quais que foram completamente erradas. Lei número 13. Quando for pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas e não para a sua misericórdia ou gratidão. É isso mesmo. Aquilo que aconteceu no passado, que o cara se deu bem com você, ele não vai levar isso em consideração nessa nova etapa. Então, o que você tem que fazer? Olha, aqui você vai ganhar muito mais. E aí você exagera nas coisas que ele vai ganhar. Aí nós temos conluios, delações, corrupções, covidão, um monte de coisas que podemos ver nesta lei sendo aplicada. Porque, na verdade, cada um vai olhar para as suas próprias necessidades. Eu costumo dizer que as pessoas, elas são muito amigas na miséria. Mas experimenta você ganhar um pedaço de pão. Você vai distribuir para ele? Lei número 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Sim, as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas estão desesperadas. Todos os hábitos que a pessoa tinha, ela não está podendo fazer mais, então ela fica morrendo de medo. E aí chega você como salvador da pátria. Eu vou ajudar dando um pouco de segurança para vocês, falsa, claro, mas eu vou tirar um pouco da sua liberdade, você ainda vai me agradecer. E se alguém por um acaso não gostar, você ainda vai ser meu dedo duro para isso. As massas e os animais são completamente previsíveis nas reações que vão fazer. Você sabendo essas reações, você ganha respeito. E nessa pandemia nós vimos diversas ações de governadores e prefeitos que tiravam a liberdade do ser humano, como se não existisse artigo número 5. Não pode entrar aqui, não pode fazer isso, não pode trabalhar em tal coisa. E foram liberdades que foram sendo retiradas e o pessoal agradecendo. Ora, mas se tirar essa liberdade, a gente vai conseguir passar por essa pandemia. Então, está super justificada.
Ok, você pode ter todas as justificativas do mundo, mas a lei é essa. Lei número 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo que o normal. É sempre bom a gente fazer aquela cara de que não sabe nada e a gente dá risada com aqueles espertalhões que acham que estão ganhando alguma coisa. Por isso, como diria o economista Samidana, o Brasil tem muito esperto para pouco otário. Então, por isso que a gente tem que fazer um exercício hercúleo muito grande para pegar um país com tantas riquezas e colocar em tanta pobreza. A gente tem que se esforçar bastante. E uma das coisas está no mapa astral do Brasil, onde nós temos Plutão, que é esse planetinha que a gente está falando tanto na casa 2, que simbolizam riquezas, recursos, e é onde justamente as pessoas querem ter poder. Não é de se estranhar que nós temos tanto de corrupção, não só no governo, não só em licitações, como também na nossa vida cotidiana, na fila do banco, junto da tia do WhatsApp. Em vários momentos a gente sempre tem alguém querendo passar a perna, isso se não somos nós a pessoa que queremos dar uma de esperto. A única coisa que se deve fazer é fuja dos sábios, porque o sábio ele olha para você e saca na hora que você quer ser um esperto para dar uma boa no otário. E aí, foge desse cara. Lei número 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Então você sempre tem alguma coisa, você inventa. Nós tivemos informações desencontradas nessa pandemia. Pode isso, não pode isso. Isso é bom. O protocolo de cura é esse. É melhor abrir? Não, é melhor fechar. Não, é melhor o lockdown. Isolamento vertical, horizontal, diagonal. Cada hora é uma coisa diferente, mas se você fala, a pessoa tende a seguir você. Olha, isso não acontece só em religião. Sabe quando você vê aqueles discursos antes de guerra, nos filmes de guerra, que ele fala, vamos lá, vamos conseguir? Pois é, exatamente esse discurso que se faz com muitas promessas e que vamos ter que ter um sacrifício. A pessoa faz o sacrifício, só que depois, claro, que você não vai entregar a promessa para essa pessoa, que mais ou menos é essa a ideia. Aguenta firme aqui, mas eu não te dou nada em troca. Lei número 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. É isso mesmo. Ninguém quer falar que passou na melhor faculdade porque estava realmente se matando de estudar. Senão tira o crédito. É muito mais legal você parecer que você tem um dom, que você é muito inteligente, que você é a reencarnação de Albert Einstein. Os Estados Unidos sempre quer parecer que ele é sobrenatural. A China não passa a informação do que eles fizeram. Os japoneses são workaholics para que eles possam fazer um carro como Honda e Toyota com uma baixa manutenção. Se parecer que foi o normal que se esforçou, não vai ganhar muita coisa. E os Estados Unidos matou aquele terrorista do Irã, Soleimani. O que deve ter sido de trabalhoso, espionagem, serviço secreto para encontrar esse cara e conseguir assassiná-lo. Quando isso aconteceu, no começo do ano, a configuração já estava começando a ficar forte. E esses aspectos de serviço secreto é bem relacionado a Plutão também. Lei número 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. Você quer Guaraná ou Coca? Não, eu não quero refrigerante. Eu quero suco. Eu quero bebida alcoólica. Eu quero água. Não, só tem refrigerante. Então, eu estou te dando a opção de somente você tomar refrigerante. O outro acha que está no controle, mas quando você coloca sempre poucas opções, o outro acha que está no controle porque ele vai escolher a menos pior. Então, você quer trabalhar, se contaminar e matar sua mãe de contaminação, ou você quer ficar trancado em casa? Eu te dou essas duas opções. Peraí, será que a gente não pode pensar numa outra opção em relação a isso? E essa lei, com essas outras opções, já geraram diversas discussões, inúmeros protocolos, e parece que a gente tem mais de 20 Brasis dentro do Brasil. Mas com medo e com terror, eu consigo pegar os mais fracos.
Lei número 43. Conquiste corações e mentes. Napoleão Bonaparte diz que nós não devemos convencer os líderes, mas sim as massas, e sempre usando as emoções mais primárias, amor, ódio e ciúmes. Quando você enfraquece a população, você tem um domínio maior. Não tem aquela máxima? Dividir para governar? Pois é exatamente isso. O Brasil foi dividido em vários pedaços, em várias áreas, muitos estados foram divididos em áreas, então um estado tem várias outras políticas no meio e cada um toma uma decisão. Libera aqui, fecha lá, tem um shopping center que metade podia funcionar e outra metade não podia funcionar. E dessa forma, com a população se matando, você tem um exército seguindo você. E eles são muito fiéis. Lembra quando, na época lá da perseguição aos judeus, os filhos denunciavam os pais? Pois é exatamente isso. Você tem muita gente que fala, olha, quanto mais a gente respeitar o isolamento, mais rápido sairemos dessa. E quem não respeita o isolamento ou simplesmente não acredita no que essa outra pessoa falou, vai ser massacrado, como se estivesse sendo entregue para Hitler, sendo dedurado. É pesado, as leis são assim. O mais importante é entender a lei do que achar se a aplicação dela no dia de hoje está sendo boa ou ruim. E a lei número 45 prega a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Até porque tudo que é inovação, dá revolta, dá problema, sempre tem aqueles embates. Só que dessa vez não tem como não mudar. Plutão, ele está emergindo, ele está fazendo essas transformações. E ele está mostrando para o Sol, para o ano do Sol. Como Hecate, que está de olho nos três irmãos, Hades, Poseidon e Zeus, para que cada um fique no seu mundo avernal, dos mares e do Olimpo, e ninguém queira disputar o território um do outro. Eu estou situando no tempo e no espaço essas leis aqui, o nosso amigo Plutão, que está extremamente intenso, junto com o nosso amigo Júpiter, também com alguns aspectos de Saturno, enfim, para que se entendam essas leis. Tem muitas outras que eu também não coloquei, senão ia ficar mais longo do que já está esse vídeo, para que se entendam essas leis. Esses exemplos poderiam ser dados em 1910, em 2052, em qualquer época. O mais interessante é não se fixar apenas no exemplo, mas sim observar a lei, entender essa energia de Plutão e não ficar nessa polarização, porque assim você vai conseguir pegar a essência de cada lei, trabalhar com ela e principalmente não se permitir ser refém dessas leis que manipulam tudo e todos há muito tempo na humanidade. Muito obrigada.